Na primeira aula nós falamos das primeiras 4 letras do alfabeto hebraico. E como eu estava falando aqui, a gente vai seguir essa ordem de 4 em 4, porque foi uma forma que eu observei que funcionou comigo e eu estou passando para que vocês tentem também estar decorando essas letras, né? Dessa forma de 4 em 4. Então na aula passada nós falamos do Aleph, falamos do Bet ou Bet, né? Gimel e Dalet. As 4 primeiras letras que eu falei assim, ó, decora, você tem que andar decorando, né? Aleph, Bet ou Bet, Gimel e Dalet. Então nós aprendemos essas 4 primeiras, aprendemos até a forma da gente escrever ela, né? E eu falei que o Aleph nós faríamos esse movimento 1, 2, 3, Aleph. Eu até falei para vocês pegarem um caderno, né? Foi um exercício que a gente passou para casa no vídeo, né? Eu falei que era para você pegar o seu caderno e aí você lá em cima, né, grande, ia fazer lá o Aleph. E aí depois na linha você ia escrevendo, em toda uma folha você ia escrevendo e repetindo o nome da letra, que é para decorar, né? Aleph, 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 Aleph. E assim sucessivamente você faria uma folha inteira, aí treinando o nome da letra e a forma que se escreve ela. Falei também de Aleph, vou fazer um resuminho aqui. Falei que na verdade ela não tem um som próprio, então ela pode ter um som de A, E, I, O ou U. Esse é o som que essa letra pode estar sendo produzida ali. O que vai determinar são os sinais, chamados de sinais massoréticos, que vão definir e dizer para você qual é o som que é produzido ali. Então falando de forma bem simples, gente, para a gente caminhar primeiro na simplicidade. Depois a gente vai se aprofundando mais. Então aprendemos a primeira letra, que foi a letra Aleph. Depois aprendemos a segunda, que é a letra 1, 2, 3, um pontinho dentro, e ela também pode ser apenas assim, 1, 2, 3. Essa letra é uma letra só, é importante isso ficar claro, isso aqui é só uma letra, só que essa letra ela pode ter som de B, B de bola, ou pode ter som de V, V de vaca. Como é que eu vou saber se ela tem som de B ou de V? Através desse sinalzinho que tem aqui dentro, chamado dagesh, que a gente vai ver mais à frente sobre ele. Então, se essa letra vier com um pontinho no meio, se trata da letra Bet. E o som dela é som da letra B. Se não tiver o sinalzinho dentro, ela será Bet. E o som dela será de V. Então temos Aleph, Bet ou Bet, é uma letra só que ela pode ter 2 sons. Depois tivemos Gimel, é a terceira letra, e a forma de escrever é exatamente assim: 1, 2, 3. Eu falei que tem gente que faz diferente, tem gente que faz mais inclinadinho e tal, mas usou essa aqui como uma forma padrão. O som dela vai ser o som de G. Nunca será G de geleia, de giz, está sempre de Gui, Gá, Gué, Gui, Gó ou Gu. E tivemos ainda Dalet. Dalet, que vai ser o som de D. Então, Gimel e Dalet. Som de D. Outra questão importante também, vou botar aqui no cadernão. Outra coisa importante também que eu falei, que a gente não pode deixar de observar, é essa pontinha que sobra aqui, ó. Tá ok? Essa pontinha que sobra aqui, no B, no Dalet, tá vendo? Aqui em cima. Ó, tem que ter essa sobrazinha. Porque se você não fizer e fizer isso aqui, isso é outra letra. Se você não fizer isso, fizer isso aqui, isso é outra letra. Então, essa pontinha que sobra aqui, que a gente vai ver mais tarde também o nome dela, o que ela é, tem que ter. Não pode deixar de fazer essa sobrinha aí. Então essas foram as 4 primeiras letras
quatro primeiras letras que nós vimos na aula anterior. Vimos também ainda o que? Deixa eu botar o nome dessa aqui, Aleph. Pode ser A, E, I, O, U. Vimos também que em hebraico você não tem uma forma para os números, que nem no português. No português você tem a letra A, B, C, e você não tem o número 1, número 2. Em hebraico você não tem uma forma diferente para o número. A letra representa o número. Então a gente viu que Aleph é 1. Vimos também que Bet ou Bet é uma letra só, é 2. Gimel, 3. E Dalet, 4. Nós vimos isso também. Tudo isso tem na colinha. Nessa colinha que eu dei para vocês. Eu vou passar as próximas 4. Então você vai andar na rua decorando. Fizeram isso? Fizeram? Decoraram então já? Então todo mundo decorou as 4 primeiras? Aleph, Bet ou Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet ou Bet, Gimel e Dalet. Decoramos as 4 primeiras e fazer esse exercício uma folha inteira. Na próxima aula você vai trazer as suas folhas preenchidas com as 4 primeiras, ou melhor, 4 folhas, e depois mais 4 folhas com as letras que a gente vai estar passando hoje para vocês, tá bom? Então vamos para de hoje. Quais são as provas, a próxima sequência, né? A segunda sequência que a gente vai estar decorando é a letra Re, Vav, Zain e Ret. Então agora eu vou Re, Vav, Zain, Ret. Então eu vou começar a decorar ela e depois eu vou juntar as 8. Aí eu vou andar Aleph, Bet ou Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Ret. Vou decorar essas próximas, a próxima sequência de 4 letras. Então vamos para elas aqui agora. Isso aqui. Depois que eu passar para vocês essas 4, a gente já vai começar a fazer uma coisa. Eu não quero que você se preocupe com aquilo que a gente ainda não deu. Eu vou estar trazendo algumas coisas só como curiosidade para você ver como que eu vou utilizando isso e vou aplicando nos dias de hoje, tá bom? Então deixa eu apagar aqui. A primeira aula, gente, tem um vídeo, está lá no canal, da primeira aula, que foi com essas 4 primeiras letras. Então, se você quiser iniciar, você que não viu a primeira aula, você tem lá no YouTube, no nosso canal lá. Tem inclusive algumas perguntas que fizeram aqui. Nós fizemos vídeo com as perguntas, nós temos vídeo com perguntas e respostas. Nós temos também um vídeo passando os exercícios e temos um bate-papo. O primeiro bate-papo foi com Saulo, né? Então temos lá um bate-papo sobre a questão da origem da língua, né? Que forma era escrita antes, né, do rei Davi, como foi a forma que foi escrito, que foi materializado os mandamentos. Então você tem um vídeo lá no canal falando sobre isso. Então a próxima letra que nós temos então é a 5ª letra, e a letra Re. Alguns lugares você vai ver rei, né? Então isso não traz diferença. A questão, a gente está usando isso aqui como padrão. Como é que você vai fazer a letra Re? Olha lá, você tem a linha, correto? A linha do caderno. Vou botar a linha do caderno aqui. Então você vai obedecer a linha do caderno. Como é que você vai fazer o movimento dela? Ali, ó. 1, 2, 3. Esse movimento está lá na tela. 1, 2, 3. Lembra uma coisa, tem que ter esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui tem que ter. Porque se você fechar aqui essa letra, você vai ter uma outra letra que é a Re. A gente vai ver hoje ainda. Então tem que ter esse espaço, é a letra Re. Letra Re. O som dela é o som de house, em inglês, né? Tem um R fraquinho ali presente.
E o número dela é 5. A letra aqui, ó, é um H, né? A transliteração. E o número 5, número 5 bonito. Numeral 5. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a linha no caderno para treinar e vai fazer a mesma coisa. Você vai fazendo 1, 2, 3, Rê. 1, 2, 3, Rê. 1, 2, 3, Rê. Passa para mim. Eu vou dar as letras e depois eu vou dar a revelação delas. Para poder a gente ir vendo as letras e depois ver a revelação. Que a gente falou aqui que cada letra traz uma revelação. A letra, e por isso que o hebraico é precioso. Nós vimos na aula passada as 4 primeiras. Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Falando da revelação de cada uma. O slide também está disponibilizado lá no vídeo. E hoje nós vamos ver qual o significado que tem essa outra sequência, segunda sequência de cada um. Mas antes eu vou passar como que ela é escrita, como que a gente escreve ela. Então, a letra Rê está aqui para vocês. Vamos para o próximo. Próxima letra, 6ª letra, Vav. Nossa, tá com isso aqui. Essa daí parece um cajado, né? Não. Não? Essa parece um prego. Prego? É. A Beth falou isso. Vamos lá. 6ª letra, Vav. 6ª letra. Então o número dela vai ser número 6. Como é que eu faço ela? Eu observo uma coisa. Lembra que um padrão é quadrático? Normalmente a gente obedece o padrão do tamanho de um quadrado. Normalmente é um quadrado. Só que algumas letras não vai tomar todo o espaço, que nem Rê, por exemplo, que tomou todo o espaço. Algumas vão tomar parte ou metade do espaço só do quadrado, que é o caso do Vav. O Vav você vai ter aqui uma pontinha, 1, 2, Vav. Você não pode pegar até aqui. Se você vier até aqui, é outra letra. Então, Vav, você vai fazer 1, 2. Não passa da linha, gente. Não passa. Não passa da linha. E Vav. nem sobe também 1, 2. Nem em cima da linha, nem abaixo da linha. 1, 2. Acontece na história da escritura alguma vez que essa letra ultrapassa a regra padrão? Essa é a regra. Agora, dentro daquilo que os escribas colocam dentro da escrita, pode não obedecer isso? Sim. A gente tem um caso, a letra que está no centro da Torá, a palavra que está no centro da Torá, que é lá em Levítico, é a palavra Gahom, que é ventre, barriga. E se você pegar ali a palavra Gahom, você vai ver que tem um Vav ali no centro dela, e esse Vav, ele ultrapassa, ele é dimensionado, maximizado, eles usam os termos assim. E aí eles trazem uma explicação do porquê, e isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, quando falar dessas revelações que estão contidas nas escrituras. O importante é você saber isso, que esse é o padrão. Então o Vav, ele vai obedecer isso aqui. A letra, o som é de um V, né? Um V de vaca. A princípio, a gente vai ver depois também que ela pode estar produzindo um som de uma vogal. Também ela pode ser vai poder ser um O, vai poder ser um U. A gente vai ver isso depois. Mas o básico agora para vocês é um V. É um V de vaca. Ok? Por quê? Você pode ter isso aqui, ó, por exemplo. Você pode ter um Vav. Deixa eu adiantar um pouquinho. Um sinalzinho aqui em cima. Isso vai ser um O. Eu posso ter um sinalzinho aqui. Isso vai ser o U. Mas o princípio importante agora, para o início, que a gente não entrou nessa questão do som de vogal, nada disso, é você aprender que o Vav é um som de V.
Bom? Então vimos Re, Vav. Depois, esqueceu alguma coisa? Já passou? Não volta? Não, vai lá, vai lá. Zain. Vai pro Zain. Zain. Então, Re, Vav, Zain. Tá rápido, gente? Eu estou passando só a forma que a gente escreve essas letras agora. Obrigado. Nossa, esse apagador aqui tá. Esse apagador aqui tá um borrador. Não é um apagador, é um borrador. Eu esqueci o apagador em casa. Vamos lá, vou refazer a linha aqui de novo. A linha do caderno. A linha do caderno. Então vamos para o Zain. Sétima letra. Sétima letra. Como a gente faz o Zain? Olha que ela é muito parecida com o Vav. Então tem que tomar cuidado. Qual é a diferença que a gente vai ter nela aqui? Ela vai começar igualzinho. Um pedaço pequeno, não é grandão, só que ela vai ter uma barriguinha. Em vez de ser reta igual o Vav, ela aqui vai fazer uma barriguinha. Eu não preciso nem fazer força, é só ficar normal que eu vou virar um Zain. Né? Então você vai ter esse movimento. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zain. Desvirtuou. O som dela vai ser de Z. Sempre é bom você anotar no caderno esse movimento que faz. 1, 2. Do mesmo jeito que está ali. Ó. Toda vez que a gente olhar, por isso que é importante a gente ter esse entendimento da numeração também. Por quê? Porque toda vez que você olhar para uma letra na leitura da Torá, é importante você pensar não só como uma letra, mas pensar também como um número. E isso é feito muito pelos sábios para poder trabalhar a interpretação das escrituras. Muitas vezes eles pegam uma palavra, aí vê que número aquela palavra forma, e aí eles descobrem qual outra palavra forma o mesmo número. Eles fazem uma conexão, a relação que existe das palavras através dos valores que ela possui, chamado gematria ou gematria. Tá? A gente vai ver isso em interpretação também, níveis de interpretação. E a última, Re. Deixa eu testar esse apagador aqui. Vamos lá, Re. Linha do caderno. Como é que eu faço o Re? Agora você vai ver como é que parece com o Re, só que tem que fechar. Então eu vou fazer 1, 2, 3. Não tem esse espaço aqui. Re. Re. Na transliteração é o CH. Só que esse Re aqui, esse som, o som que ele produz não é de CH. Por exemplo, aqui ó, eu não falo Shet, eu falo Re. É como dois R's, né? É como um som de carro. Não tem dois R'zinhos pra gente, carro.
Então, quando você vê o CH, é Ra, Carro, Ret. Então, forte dessa forma. Então, você vai fazer esse movimento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ret. Aí você pega a sua folhinha e vai treinar ele essa semana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não passa a linha também. Ret. Repetindo sempre para decorar. Então a gente vai estar revendo. Durante essa semana você vai rever para poder decorar. Se for uma semana decorando uma semana não, 2 semanas, né? 3 semanas. Quase, porque teve uma que foi um encontro, outra foi a sua aula. 2 ou 3 semanas. Você ficou decorando Aleph, Bet, ou Bet, Gimel, Dalet. E agora você vai ficar Re, Vav, Zain, Ret. Fechou, gente? Vamos pegar as 4 agora, num total de 8 letras. E aí vamos lá, vamos ver agora a revelação que elas possuem. O que é importante para a gente trabalhar a compreensão das escrituras. Quando você vai ver a 5ª letra, a letra Re, aonde você vê a letra Re, você imagina alguém chamando a atenção. Eis, veja, olha, esteja atento. Então o Re está falando o quê? De revelação, algo sendo revelado. Ali a gente tem a simbologia, né? A gente aprendeu o proto-hebraico, né? Então a gente tem a simbologia que ela tinha e o significado dela ali. Eis, veja. Então, revelação. Por isso que eu citei aquela palavra, uma palavra para tenda, oel. Lembra? Eu citei oel. Deixa eu vir para cá para poder sair aqui. Um Aleph. Aí eu tenho um Rei. E eu tenho a letra Lamed, que a gente ainda vai aprender. A palavra aqui é oel. E aí nós aprendemos, dentro da simbologia, da revelação, a gente aprendeu que Aleph é força. Aleph é representado pela cabeça de um boi, né? Então ali você tem a representação da força. Então Aleph, força. Nós vamos aprender que isso aqui sim é um cajado. Esse aqui é um cajado. Esse é um cajado. Então isso aqui é o que? É aquilo que guia, aquilo que conduz, né? Que guia, que conduz. E hoje eu estou aprendendo que isso aqui é o que? Revelação. Revelação. Primeiro passo que a gente deu para compreender essa palavrinha. Olha só como a coisa é profunda. Então a tenda, eu tenho que tenda é força que conduz, revelação. Aí eu começo a desmontar isso aqui. E é isso que a gente vai estar aprendendo aqui nesse curso. Eu vou pegar a primeira letra, vou trazer para baixo. Vou pegar a última, vou trazer para baixo. Vou formar a palavra ela. A palavra utilizada para Deus, ela. Por quê? Porque Deus é a força que conduz, é a força que guia. E aí eu tenho a revelação. Então, tenda no sentido dessa palavra aqui do hebraico, é o que? É o lugar aonde ela se revela. Ele se revela na tenda. Entendeu? Quando você vê a palavra ouro na escritura, você vê está dizendo que lá é o lugar onde Deus se revela. Está franzida na técnica? Não, essa palavra tabernáculo é ouro? Não, não. Essa é uma palavra utilizada também para tenda. Tenda. Ouro. Ouro. É mais tenda para casa, né? É, casa. É mais para você. O lugar onde Deus se revela em você. Ok? Interessante que
falou, e aí você perdeu guia ensinando. Guia. Aquele que guia, o que guia. O cajado usa para guiar as ovelhas, para conduzir as ovelhas. Mostra o caminho. E aqui é a força. Deus é a força que guia, que conduz. Olha lá para o deserto e você vai ver a força materializada na nuvem, na coluna de fogo, a força, o poder ali guiando o povo. Quando a nuvem levantava e começava a se mover, ela guiava o povo para o lugar, tanto a nuvem como a coluna de fogo. Então, quando você vê você tem ali revelação. Próxima. Se tiver dúvida, para e pergunta. Vav. Depois eu vou trazer umas coisas aqui, vou escrever aqui para vocês pegarem. Aí eu vou falar com vocês que é importante nessas aulas que a gente vai ter. É importante você ter a Torá. Porque a gente vai começar a usar muito a Torá. Estou tentando devagar para a gente aprender a letra e só degustando um pouquinho. Então é importante você ter essa Torá, porque a gente vai começar a pegar os textos da Torá e eu vou colocar o texto aqui em hebraico e aí você vai conseguir ver e analisar esse texto. Vou botar um texto hoje aqui para vocês terem a ideia de como é que acontece essa revelação. Oi? O que eu tirei do pé? Já estava fora. Aí não deu tempo de montar. Passa outro. Vav. Vav tem a figura de quê? De um prego. É aquilo que prende, adicionar, pregar, ligar. Então sempre que você vê o Vav, você vai ver que ele está ligando algo. Ligando algo a outra coisa, né? Prendendo. E o Vav também representa o quê? Vav é 6. 6 representa o quê? O homem. O número do homem. Aí dá vontade de falar uma coisa. É a conjunção. Conjunção também. Conjunção. Une até na gramática. Une até na gramática. Não está falando de união, de unir algo. Unir uma coisa a outra. Eu acho que hoje eu vou citar alguma coisa do Vav para vocês. Então sempre que você vê o Vav é pregar, ligar, adicionar. Deixa eu ver se eu posso já falar uma coisa com vocês aqui. Se eu vou estar correndo muito na frente. Vamos lá, eu citei ontem. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu já falei isso aqui. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaret. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Que eu acabei de falar aqui agora. Então você tem Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus. Vim até aqui. Vou separar esse texto. No princípio criou Deus. Está escrito aqui. Aí vem Et. Tem uma letra aqui que eu não dei ainda. Que é essa aqui. Essa é a última letra do alfabeto. É a última letra que a gente vai ver aqui. É a letra Tav. Então no princípio criou Deus. Et. Ele criou o quê? Ele criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Só para vocês entenderem a importância da simbologia, do significado. Então, Bereshit bara Elohim et. Vou botar outra linha do tempo aqui. O que ele criou? Ele criou os céus e a terra. Quem está entre a criação, o Criador, e a coisa criada? O Et. Não é? Entre aquele que criou e a coisa criada está o Et, que é escrito com Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto. O que Jesus falou? Eu sou o Aleph e o Tav. Ele não falou eu sou o Alfa e o Ômega, né, que é a primeira e última letra do alfabeto grego. Ele falou eu sou o Aleph e o Tav. Então no princípio criou Deus, através do Et, os céus e a terra. Por isso que ele estava na criação. E tudo que foi feito por intermédio dele, através dele. Então ele estava
como um instrumento da criação, o Pai e a criação. E aí, eu vou falar por que eu estou falando isso tudo, porque eu vou explicar o Vav. Aí depois ele criou o quê? Então o Eterno, Deus, Pai, através do Filho, criou os céus. Aí tá, Et Hashamai, aí tem Veet, um Vav, um Aleph e um Tav. Hashamai, Veet, Haaret. Olha o que acontece. O Vav não é homem, não é 6, não é o número do homem. Por quê, gente? Porque quando o Et, Aleph com Tav, se fez homem, ele passou a ser o quê? Um mediador entre céus e terra. Olha como é que a gente começa a entender um monte de coisa analisando o hebraico. Estou indo rápido, tá difícil ou deu para entender, gente? Tem umas carinhas assim. O Aleph e o Tav, ele é o Aleph e o Tav. Só que quando ele se fez homem, ele foi o quê? Um mediador entre céus e terra. Há um só, está o texto lá, há um só mediador entre céus e terra. Jesus, o Aleph e o Tav, homem. Tremendo isso, gente. A gente poder pegar a questão da simbologia e aí entender as escrituras com base nisso. Amém? Então vai sempre trazer sentido, né? De estar aprendendo o sentido de homem, a revelação de homem, unir, adicionar, pregar, ligar e, né? Está sempre ligando uma coisa à outra. Próxima. Zayin, aquilo ali parece o que, gente? Você vê a letra Zayin, parece um quê? Parece uma espada. Arma. Então, o que vai ser o Zayin? Primeiro a gente tem um numeral ali que é o 7, né? E ela vai estar representando o que? Cortar, dividir. A letra é a letra Z. Então vai estar representando sempre uma arma. Pode passar. E a última de hoje, Ret. Para a gente poder botar aqui uma frase para poder analisar. Ret é separar, cercar, privar. Fala de uma cerca. Se eu pegar a palavra Hesed, o que é Hesed? Não, melhor. A palavra Ren, bondade, né? A palavra usada para graça. Bondade, Ren, eu tenho esse Ret e tenho um Nun. Eu tenho Ret e Nun. Eu tenho a palavra Ren. Por quê? O que é graça? Se Ret é cerca, você vai aprender depois que Nun é vida. O símbolo de Nun, no proto-hebraico, é um espermatozoidezinho, porque representa vida. Então, graça, dentro do contexto bíblico, é algo que preserva, que guarda, que cerca a vida, a sua vida. Preserva a sua vida. Então, a gente vai entendendo as palavras através dessa revelação que ela traz dentro das palavras. Eu vou colocar aqui agora uma frase para vocês. Vou colocar uma frase para vocês. Mas deixa eu pegar umas coisas aqui para chamar a tua atenção. Vamos lá, vou dar alguns exemplos do que eu estou falando aqui agora. Olha só que legal. Eu vou ter que usar uma outra letra também aqui, diferente, mas só para você entender. A palavra guardar, quando a palavra de Deus fala que nós temos que, inclusive a gente lembra isso no Shabat, as duas velas, lembrar e guardar. Essas duas coisas caminham junto. A gente tem que sempre estar lembrando e guardando, lembrando e guardando. Como é que é a palavra guardar em hebraico? Chamor. Então vamos lá, vou escrever aqui. Hã? Ele não vale. Pô, claro que vale. Olha lá. Nossa, Tem letra aqui que a gente não aprendeu. Tem letra aqui que a gente não aprendeu ainda, mas eu vou colocar como curiosidade para vocês. Isso aqui é um Shin,
Aí depois eu tenho. Como se fosse assim, né? Tá aprendendo bastante. Mesmo. Alguém soltando pra ele. Eu sou presa. Não é assim que se escreve, Saulo? Aluno aplicar. Chamor. Chamor. A gente vai aprender isso aqui. Deixa eu botar um pontinho aqui. Chamor. Guardar. Só que a palavra de Deus diz que a gente tem que não só guardar, tem que lembrar e guardar. Tem que fazer as duas coisas. Chamor. E qual é a outra? Como é que é lembrar? Zarro. Chamor e zarro andam junto. Será que está junto? Vamos ver então. Vamos lá? Pronto. Zarro. Eu tenho Zain. Essa letra aqui é o de Zarro. Essa aqui só. Raf. Raf. Sim, mas depende da fonte para poder ter esse desenho. Ah, o desenho. O desenho muda porque está acompanhando a letra aqui. Não, sim, mas depende da fonte. Dependendo da fonte pode não ter o mesmo formato. Entendi. Mas é... Entendi o que você falou. Dizendo que aproveitando o chamor, eu tenho um Zain. Deixa eu fazer a barriguinha, senão o pessoal vai confundir com vaga. Eu formo um Zain a partir do Shin. Eu formo aqui o Zahor. São três, segunda letra? Não, porque não tem aqui o tracinho, tá vendo? É uma letra que a gente vai entender ainda. É o Raf. Zahor. Como ela está presente dentro de Chamor. Porque Chamor e Zahor, lembrar e guardar, caminham junto. Tá ok, gente? O pessoal ficou meio assim, o pessoal não acredita não. Sim, eu achei muito fácil. Qual é? Senão tava essa. Qual o número dessa aí da Essa segunda? tá muito fácil. Oi, Marcos. Qual é o número dela aqui nessa folhinha que você fez pra gente? Tem Kaf e Raf. Kaf e Raf. Um está com daguesh, outro está sem. Oi? Escreve Chamoi. Como é que se escreve Chamoi? Ah, Brangiquera e Tugênio. Kaf, então é Kaf. Chamou não. Chamou não. Chamoi é lembrar. E quando a gente fala do Shabbat, a gente coloca o vaga. Chamou de desaforo. Guardar e lembrar. Ah, legal. Agora olha só, ontem aqui na porção, na Paraxá, a gente leu um texto e vendo como é que é interessante, até compartilhei isso com o Saulo, porque ontem nós vimos aqui que dentro do texto, quando vai falar que Isaac, né, foi orar pela vida de Rebeca, né, diz que ele orou pela vida de Rebeca, porque era estéril, e só que tem uma vírgula antes, diz que ele orou por Rebeca, aí diz, porque, aí a nossa tradução está, porque ela era estéril. Só que ela, esse pronome pessoal feminino, ela, na verdade, me ajuda aí, Saulo, ela. Re, Yud. É Re, um pontinho, viria, Yud Yud e o Aleph. e o Aleph. Ri. Isso aqui é ela. Deveria estar escrito assim, porque na nossa tradução está. Só que quando você olha, não está assim. Se fosse ele, seria Ru, né? Que seria o Re. Tá certo. Ru. Seria Ru. Ru é ele. Só que quando você olha na Torá,
você vai ver que não está assim. É o texto de Gênesis 20. Gênesis 25, no versículo 21. E orou Isaque ao Eterno em frente à sua mulher, aí vírgula, porque era estéril. Aí quando você vê aqui, a palavra que está aqui no original é assim, ó. É um re, tem um vav, um rik aqui, e um alef. E aqui está traduzido como ela. Só que ela se escreve assim, ó. Não tem uma coisa diferente? Aqui tem um vav, aqui tem um yud. Eles juntaram os dois pronomes, né? Eles juntaram os dois pronomes, gente. Eles misturaram esse aqui Ele e ela. com esse aqui, ele e ela. Aí a gente tem uma coisa que ninguém entende quando lê na tradução. Na verdade, quem era estéril? Os dois. Tanto Isaac como Rebeca eram estéreis. Só que na hora de traduzir, como é que o cara vai traduzir isso? Tinha que ter colocado, né? Ele e ela, né? Mas isso aqui, na verdade, não existe nessa aula. Na gramática não existe. Você não encontra essa... Isso aqui não é uma palavra que existe, né? Que existe. Então, na verdade, eles juntaram o escriba, quando foi escrever isso aqui, ele juntou essas duas porque ele precisava passar uma informação de que ambos eram estéreis. Então, eles fizeram isso aqui. Entendeu, gente? Sim. Legal demais. Muito bom. E por isso é importante a gente conhecer o hebraico, para na hora que a gente está lendo, por isso que eu falo da importância de ter essa Bíblia aqui. Porque o que acontece? E são essas coisas que a gente vai estar passando aqui para vocês. Muitas vezes, eu não saio lendo o texto no hebraico original, eu estou lendo um texto normal. Mas sempre tem alguma coisa que chama a sua atenção. E aí você pesquisa lá no original. E quando você vai pesquisar no original, você descobre essas pedras preciosas que eles colocam ali no meio do texto. Eu vou citar um outro exemplo para vocês, e esse eu vou escrever aqui, por isso que eu vou apagar, antes da gente encerrar, que são 7h10. Eu vou escrever um texto, depois eu vou passar um outro, que por mais que a gente esteja no começo, porque tem gente aqui de todo nível diferente, né? Tem gente que está começando agora, e tem gente que já está um pouco mais lá na frente. Então aquele, eu quero que vocês tentem pesquisar uma coisa, principalmente você que está um pouco mais à frente. Você que veio a primeira vez, não fique assustado. Começa naquele padrão. Gravar as 4 primeiras letras, depois de gravar as 4, a segunda sequência, né? Entender o significado de um ou de outro som que ela produz, tá bom? Isso que é importante você pegar agora. Eu estou dando isso aqui na verdade é uma matéria que a gente vai dar lá no final, que é níveis de interpretação. Mas eu vou trazendo para você ir compreendendo a importância de você aprender o hebraico, até para você não desistir, para você poder entender isso aqui. Levítico, capítulo 1, no primeiro versículo, acontece uma das coisas que nós falamos aqui. Nós vimos aqui que existe um tamanho padrão, né? Com algumas pequenas exceções de tamanho, em que a letra pode até passar aquela linha, ou para baixo, ou um pouquinho para cima. Você pode ter uma exceção assim, mas existe um tamanho que é um tamanho padrão a ser seguido. Então você tem lá a linha, vamos para a linha do caderno de novo. Você tem lá a linha do caderno. Você tem lá a linha do caderno, tem que obedecer esse tamanho padrão. Aí quando eu pego as escrituras, e eu pego Levítico, já reparou como é que começa a Vaikra? Ele começa assim, ó, gente. Ó, um vavzinho que você aprendeu. Lembra que a Sônia diz, ó, Vaikra. Aí depois ele tem o Yud.
Fazer outra linha de baixo, passar para a linha de baixo. Faz a B, O que tem de estranho aqui, gente? Vamos lá. Uma coisa que vocês podem analisar. Não quero que você leia isso aqui. Isso aqui você não vai ler agora. Quero que você analise a forma que está escrito isso aqui. O que tem de errado aqui olhando? Lembra que o tamanho das letras tem que ter um padrão? Aquele aleph ele está pequeno. Tem um aleph minimizado. Ele tinha que estar no tamanho normal. Quando escreveram esse Vaikra com esse aleph pequenininho aqui. Aí a pessoa que lê passa batido, não entende o porquê. Porque o texto diz assim, gente, e chamou a Moisés, Vaikra. Vaikra é Moshe. E chamou a Moisés. Aí dizem os estudiosos que Moisés, porque essa palavra Vaikra é um chamou, produz uma questão de intimidade, alguém que é chamado constantemente, alguém que está numa intimidade muito profunda. Então o que eles dizem é que Moisés, na sua humildade, não queria falar isso, que ele era um chamado, que ele era alguém que tinha na sua humildade. Então ele teria pedido, orado ao Senhor, para não escrever Vaikra, mas para escrever apenas Vaiker. Porque seria essa palavra, sem o aleph, seria chamou de repente foi lá e chamou, não é uma coisa com tanta intimidade. E o Eterno falou que não, ele até poderia fazer o seguinte, ele vai minimizar esse aleph. Então isso aqui na verdade vem para mostrar o que? A humildade, vem revelar a humildade de Moisés. Alguém que embora tivesse tamanha intimidade, não queria expor, as pessoas a intimidade profunda que ele tinha. Quando, na verdade, hoje você olha, um exemplo a ser seguido, você hoje vê as pessoas, quanto mais elas querem falar que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Elas estão exatamente no caminho contrário do que a Torá traz como exemplo e aprendizado para a gente. Hoje o cara quer mostrar que ele faz e que ele tem muita intimidade, que Deus falou com ele, eis que te digo o tempo todo. Porque ele quer mostrar exatamente um orgulho contrário e o caminho contrário a de Moisés. Mas aí Moisés não, Moisés na sua humildade, ele revela com esse aleph minimizado, uma força minimizada, algo minimizado para mostrar a sua simplicidade. Mas ao mesmo tempo, você para pensar com quem ele tinha essa intimidade. Esse chamou, tá bom, o Senhor chamou, mas como é que eu entendo que quem chamou ele e quem ele tinha essa intimidade profunda era o próprio Eterno? Como é que eu vejo isso dentro desse texto? Olha que coisa profunda, e aí que fala, não tem como um homem escrever isso. Porque você vai me dizer que o homem teve a capacidade de ver tudo isso e ainda pensar para fazer uma coisa. Quem sabe como é que é escrito o nome do Eterno? Yud, Re, Vav, Re. Esse seria o nome do Eterno. Vamos procurar onde está a primeira letra do nome do Eterno? Aqui, ó, Yud. Não é? Agora conta comigo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que letra é essa? Re. Vamos contar mais 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vav. Vamos contar mais 7 para ver se isso foi coincidência? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Yud-Re, Vav-Re. Yud, Re, Vav, Re, numa sequência de 7 letras dentro do texto das Escrituras. Mostrando e revelando quem era aquele que tinha essa intimidade profunda com Moisés e que chamava ele para essa intimidade. Você vê o nome do Eterno ali presente. A importância da gente conhecer o hebraico e poder observar essas coisas. O nome do Eterno aparecendo aqui no livro de Levítico numa sequência. Oi? Uhum. E aí eu vou passar, antes de terminar, vou passar um dever de casa para vocês. Eu quero que vocês analisem uma coisa e tentem descobrir algum segredo ali. E depois na próxima aula trazer para mim e falar o que vocês conseguiram descobrir dentro desse mistério. Deuteronômio, Shema, Deuteronômio capítulo 6. Começar a treinar vocês a descobrir isso e pesquisar, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é o principal texto dentro, um dos principais textos dentro do judaísmo. Eu vou colocar aqui para a gente poder encerrar. Olha só, gente, uma coisa importante. Qualquer dúvida que você tenha, você entra lá ou no grupo ou no canal lá do YouTube, coloca lá a dúvida. E aí a gente faz um vídeo, nós vamos ter vídeos curtos, 10 minutos para pergunta e resposta assim, para dúvidas. Nós temos vídeos lá de exercício, né, para a gente estar treinando, a gente está passando o que vocês vão treinar durante a semana. E nós temos também bate-papo. Então, se você tem alguma dúvida assim que é mais profunda, que dá para gerar um bate-papo, a gente transforma ela num bate-papo. Que nem a gente teve uma última agora. Como é que está escrito aí o original do Shema? Vamos ver, gente? Eu quero que você pegue esse Shema, aí você vai olhar o original do Shema em hebraico. Ele começa assim, ó, Shema. Vou fazer do jeito que está aqui, gente. Shema, ele começa assim. Aí continua o texto. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, e termina assim, ó. Errado. Vou ajudar vocês um pouquinho. O original está assim. Ele começa, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai, errado. Primeira coisa que chama atenção aqui é o quê? Se você não tiver, gente, tenta ter essa Torá, para você poder acompanhar isso e ver o texto. Você vai ver que essa letra está superdimensionada. Na primeira palavra do Shema, essa letra, que é a letra Ain, ela está superdimensionada. E você vai ver que essa última letra aqui, o Dalet, de errado, também está superdimensionada. Qual é o dever de casa? Vamos pesquisar e saber por que o escriba, aquele que escreveu esse texto, por que ele colocou essa letra superdimensionada e por que no Shema, a última letra do Shema, o Ain, e por que ele colocou o Dalet de errado,
superdimensionado também. Dever de casa, pesquisa Google, pesquisa tudo. E aí traga as explicações. Amém, gente? Fechou? Deuteronômio capítulo 6, versículo, fala aí pra mim, São, capítulo 6, versículo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Tem uns aplicativos também que tem, inclusive, texto paralelo português e hebraico, livros que é só hebraico, porque para quem não tiver acesso para comprar, né? Sabe que a gente vai mais cita esse aplicativo aí, como é que é o nome dele mesmo? Que tem uns aplicativos que você baixa, gente, no seu telefone. A gente vai até separar um dia. Vai botar os links lá no grupo Shurim, pode ser? O Saulo vai botar o link lá no grupo Shurim, no grupo de estudo que a gente tem. Depois eu adiciono vocês lá, para a gente poder baixar esses links. Eu vou separar um dia depois para mostrar para vocês só esses aplicativos e sites de pesquisa, né, as ferramentas que a gente utiliza para poder fazer a nossa pesquisa. Vou separar um dia só para a gente fazer isso, tá bom, gente? Ficou alguma dúvida das 4 letras de hoje? Então a primeira sequência foi Aleph, Bet, ou Bet, Gimel e Dalet. Hoje foi Re, Vav, Zain, Het. Então você vai andar na rua, que nem um maluco assim essa semana. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Re, Vav, Zain, Het. Você vê que é uma sequência de 4 em 4? Aleph, Bet, ou Bet, Gimel, Dalet. Re, Vav, Zain, Het. Então eu vou estar decorando. E sempre faz um exercício no caderno que ajuda muito, dizendo qual é o som dela, entendeu? Lembrando tudo isso, que isso vai ajudar muito. Tá bom, gente? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse dia. Senhor, embora muitas vezes pareça difícil nós alcançarmos, Senhor, a posição da compreensão, mas sabemos que é perseverando, Pai, é permanecendo, Senhor, que nós conseguimos alcançar, Senhor, essas posições de conhecimento e de entendimento, Pai. Dá-nos forças, Senhor, para que possamos continuar e prosseguir. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém e amém. Amém, gente.